Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Assim como ocorreu com Pio XII, supostos católicos acusam Papa Francisco de omissão, covardia e até de cumplicidade com o regime ditatorial e comunista da Venezuela. Mas a pergunta que não quer calar: será que existe alguma verdade nisso? Primeiro precisamos entender que o atual regime ideológico da Venezuela, autoproclamado como o socialismo do século XXI, tem demonstrado mas muitas vezes, que não dialoga com seus opositores, como também o regime de Maduro não dialoga com a oposição e ainda tenta esmagá-la de todas as formas possíveis. Essa perseguição irracional e destruidora inclui entre seus alvos, como sempre ocorre sob regimes ditatoriais, os bispos católicos que denunciam os seus crimes. O chavismo continuado por Nicolás Maduro tem agora mirado contra os bispos Dom Antônio Lopes Castilho, que numa recente homilia arrancou veementes aplausos dos fiéis ao pedir que a Venezuela seja salva da corrupção, e Dom Vítor Hugo Bassab, que rezou publicamente para que a Venezuela se livre de, abre aspas para ele, praga corrupta que leva milhares de venezuelanos a fuçarem no lixo à procura de lavagem para matar a fome. Fecha aspas. E o que aconteceu após essas declarações? O ditador Maduro os acusou de crimes de ódio, quando na verdade estavam falando a verdade e denunciando o regime comunista venezuelano. Mas a pergunta continua: o que a Igreja Católica tem feito contra este regime absurdo? Primeiramente, devemos entender que os chamados ataques diretos não costumam fazer parte do modo de agir do Vaticano, porque tais ataques podem resultar em altos riscos para a própria população católica venezuelana. Traduzindo, acirrar os ânimos sempre gera riscos de represálias contra a população católica, que no caso está na Venezuela. A Igreja Católica faz um ataque direto a Maduro, ele se voltará contra os católicos que estão no país. Por isso mesmo, os bispos venezuelanos e representantes do Vaticano que estão na Venezuela têm procurado mediar o profundo conflito que sangra o país há anos, enfrentando um complicado jogo de xadrez, semelhante àquele que teve de ser encarado pela Santa Sé em relação ao nazismo alemão na primeira metade do século passado. Pio XII foi acusado pelos comunistas e anticristãos de ser o Papa de Hitler, quando, na verdade, pelos bastidores, com a ajuda de várias arquidioceses e suas paróquias, ajudou a salvar quase 1 milhão de judeus do Holocausto, sem mencionar homilias proferidas contra o regime de Hitler. Tem um vídeo, inclusive, sobre isso no canal, link na descrição. A questão no caso da Venezuela é basicamente o mesmo: como equilibrar o conteúdo firme e forma conciliadora para, ao mesmo tempo, opor-se a um regime opressor e evitar que o regime se torne ainda mais brutal contra os oprimidos. Pensem bem, este dilema acaba se repetindo em quaisquer países opressores nos quais o risco do confronto aberto derrama mais sangue inocente. É o caso, por exemplo, da China, de Cuba, do Vietnã e de todos os países africanos e asiáticos que sofrem grande influência
do fanatismo islâmico, agora mesmo, enquanto conversamos neste vídeo. Portanto, meus irmãos, guardem isso. A opção da igreja costuma ser, por isso mesmo, a ação mediadora nos bastidores, juntamente com declarações pontuais mais fortes, mas sem provocar uma ruptura total. Esta fórmula tem sido considerada a mais apropriada para não piorar a já dramática situação dos oprimidos destes regimes autoritários. Tanto o Papa Pio XII, diante dos regimes opressores dos anos 1930 e 40, quanto o Papa Francisco, diante dos regimes ditatoriais da nossa época, têm de pagar o preço de serem acusados de omissos, covardes ou até cúmplices, inclusive, como se não bastassem os ataques de fora, por parte de supostos católicos mais propensos a crucificarem o Papa do que a ajudar com propostas responsáveis, sensatas e realistas, sem radicalismos e teorias da conspiração que só atrapalham e não produzem nada. Elas são vazias e só dificultam as mediações que o Vaticano tenta iniciar, liderar ou até participar. Por isso mesmo, é muito importante conhecer a história de Carl Gustaf, líder da Finlândia durante a Segunda Guerra Mundial. Gustaf tinha um incrível desafio, quase impossível, de manter a Finlândia livre, ao mesmo tempo do domínio da Alemanha nazista por um lado e da invasão da União Soviética e sua ditadura comunista por outro. Ele precisou encarar um delicado jogo de equilíbrio, visando o bem do seu povo. A mesma coisa que tinha de ser feita pelo Papa Pio XII e com o mesmo objetivo. No entanto, apesar de terem se baseado na mesma e sensata lógica, o líder finlandês é até hoje considerado um herói naquele país, como realmente deve ser, enquanto Pio XII ainda é bombardeado pelos que, falseando a realidade com desinformação e calúnias, o acusam de ter sido o Papa de Hitler. Desinformação, vale lembrar, é uma tática criada e muito utilizada pelo comunismo soviético. E olha que, na realidade, Pio XII, com sua liderança impressionante, literalmente salvou quase 1 milhão de judeus das mãos de Hitler, como nós já dissemos. E isso é muito sério e deve ser refletido por todos nós cristãos católicos. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.